Nós abrimos o programa de hoje abordando no tema livre Dia de Finados, que vai ocorrer daqui exatamente uma semana, no próximo sábado. O Espiritismo responde sobre a presença dos espíritos em vários lugares ao mesmo tempo e as chamadas macumbas. E no quadro Nosso Lar comentaremos sobre a preparação dos espíritos para a reencarnação. Com vocês, Diálogo Espírita. Meus amigos, Dia de Finados é uma tradição religiosa transformada até mesmo numa convenção social. Antigamente era um culto prestado, nós estamos aqui com a presença do Gilberto e do Robson Balaguer para discorrer sobre o nosso tema livre de hoje. Muito bem, antigamente esse era um culto dividido, digamos assim, em dois grupos diferentes. Um para personalidades importantes, como líderes guerreiros ou religiosos, e se prestava essa homenagem por esses mortos como uma forma de aplacar a sua ira, caso não fossem lembrados, ou para algum tipo de favorecimento. E um outro grupo para os entes queridos e os mortos em geral, que seria também uma forma de prestar uma homenagem e de esperar algum tipo de favor. O Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele diz que o culto começou na antiga Gália, a Gália é um antigo território mais ou menos do que hoje é a França, né? Não em cemitérios, mas nas casas, onde os brados, que era um povo que habitava aquela região, e videntes faziam evocação dos mortos. Então veja como a coisa vem lá de trás e foi se enraizando e hoje tornou-se aquilo que nós bem conhecemos. Mas a origem de finados dentro da Igreja Católica, principalmente, surgiu no século X, com o abade Odilon de Cluny, na França, que pedia orações pelas almas que estavam no purgatório. Então, os povos antigos e modernos, diferenciados por práticas religiosas próprias, assumem desde rituais simples, né, Gilberto e Robson, como é o caso que nós fazemos aqui no Ocidente, com velas, orações, flores, essas coisas, até cerimônias mais sofisticadas, com danças, cantos, oferendas de comidas para os mortos e até para os vivos. Veja como a coisa funciona. No Japão, o Festival das Lanternas, o chamado Obon, entre 13 e 16 de julho. Na China, o Festival do Fantasma Faminto, no outono. E entre alguns hindus, essa homenagem aos mortos dura 10 dias. Veja só como cada cultura tem as suas especificações. O próprio Halloween, que se comemora 31 de outubro, é inspirado no Dia dos Mortos, comemorado pelos antigos europeus. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa tradição religiosa, né? Digamos assim, e se faz sentido do ponto de vista espírita essa prática. Olá, amigos, Robson, Wilson. E como você colocou, cada cultura, cada tendência religiosa tem uma forma de se dirigir aos seus entes queridos que desencarnaram. Nós, a doutrina espírita, temos outra visão da situação, né, Wilson? Nós não acreditamos, talvez acreditamos não é o termo, nós não vivenciamos esse tipo de ritualística, né? Até porque, para nós, o que acontece nesse dia de finados, o porquê os espíritos
desencarnados vão aos cemitérios é mais em função do movimento, do tumulto, porque eles atendem aos pedidos dos encarnados pelo pensamento num dia qualquer, como outro qualquer, né? Então não há necessidade de um dia especial para se comemorar o Dia dos Mortos, mas a gente vai ver mais à frente o porquê Até porque, disso, né? Gilberto, isso não indica que o espírito estaria ali naquele momento, ou se está em condições de estar ali naquele momento, porque muitas vezes, digamos, a prece, ela sempre vai ser, digamos assim, ouvida pelo aquele espírito, dirigida a ele sempre vai receber aquela prece, não importa onde ele esteja. Então não é sinal de que você está no cemitério ou na igreja orando por ele vai estar ali. Às vezes ele não tem nem condições de estar ali, está ainda em processo, né, digamos assim, de conscientização, que demora muito tempo, às vezes, para alguns espíritos, e que ele não vai estar ali. Mas a prece, seja qual dia que for e aonde for, ele estará recebendo de qualquer forma. Pois é. Para o Espiritismo, né, não existe o dia de homenagear os finados, os mortos, poderia ser todos ou nenhum. Todos porque não precisa ser num determinado dia escolhido, e nenhum porque, na verdade, morto ninguém está. Até é uma incoerência chamar essa data de Dia dos Mortos. Homenagem. Se ele está morto, para que ele precisa ser lembrado? Que homenagem é essa que você faz? A gente evoca pelo pensamento, pela oração, a fazer um agrado para quem vive, para quem está vivo. Então é uma certa incoerência, vocês não acham? Para nós espíritas, principalmente, né? Vai comemorar alguma coisa que não existe? Não faz sentido, né? Então, a gente entende, repetindo, que se nós queremos nos comunicar com os nossos entes queridos, nossos parentes, amigos que já desencarnaram, o fazemos através de pensamentos, independe do dia. Um pouco incoerente mesmo essa colocação, né? Robson, essa ida ao cemitério, eu não sei se você concorda, mas a meu ver é até melhor que a gente diz um encontro no cemitério, né? Vai se encontrar no cemitério. Puxa vida, mas era melhor que eles realmente não estivessem lá, que nunca estejam. Exatamente, porque ali estão os restos mortais. E o que acontece? O espírito, quando, digamos, se depara com os seus restos mortais, vem a lembrança, vem a tristeza, vem muitas coisas ali, né? E nesse sentido, que o Gilberto estava falando, Wilson, é que Jesus dizia, deixar os mortos enterrar seus mortos. Por quê? Na verdade, não que é abandonar os mortos, é que, na verdade, só o corpo que está morto ali, né? Só as vestes corporais que já se foram. E o espírito não está ali. Não é só o problema também nos cemitérios, né? Da comemoração do dia de finados, então. São, em algumas ocasiões, templos suntuosos que são construídos para que lá fiquem os restos mortais, como se o espírito lá estivesse morando, habituando aquele local. Para nós, espíritas, isso não faz diferença nenhuma. Há necessidade, sim, de sermos colocados em algum local depois que desencarnarmos os restos mortais. Mas um cemitério ou outro local qualquer. Nós temos aí as questões 321, as questões, porque ela é desdobrada em duas do Livro dos Espíritos. Gostaria que você comentasse também alguma coisa em cima disso. Então, foi como nós falamos inicialmente, quando na questão 321... quando perguntado, né, aos mesmos, Kardec pergunta se no dia da comemoração dos mortos, para eles é um dia especial, um dia solene ou coisa parecida, se é prazeroso para os espíritos irem ao cemitério, e eles dizem que não, que eles vão lá como um outro dia qualquer, atendendo um chamado daqueles que aqui estão desencarnados, mas o fazem por pensamento num dia qualquer. Então vão, às vezes é por curiosidade, que os espíritos veem aquela multidão, aquela gente toda, não sabem o que está acontecendo. Mas para os desencarnados não faz diferença nenhuma. Isso significa, Robson, que a gente pode orar pelos mortos em qualquer dia, em qualquer lugar? Quer dizer, seria o quê? Na praia, no bosque, em casa, na rua, em qualquer lugar? Qualquer lugar. Podemos... A oração, como nós já dizemos no programa anterior, ela pode ser feita em qualquer lugar. E para lembrar os nossos entes queridos também, quando você, se depara com a lembrança dele, então, muitas vezes, o que acontece? Ele está se aproximando de você. Então, sempre é bom você estar sempre em oração para ele. O que não se pode fazer é que a pessoa fica orando, ou ainda tipo assim, eu não queria que ele fosse, ou coisas assim, prendendo ele, aqui a matéria. Quando faz essa oração, faça também para que ele esteja sempre bem, que ele esteja num lugar melhor e que ele possa sempre progredir e seguir o seu caminho. Não
sempre, digamos, chamando, trazendo ele próximo da gente, porque o espírito também sofre. E outra incoerência também, Wilson, que nesse dia leva-se flores, comida, vela, quer tratar bem aquele que desencarnou, quando em vida não fazia isso. Então esses paradigmas para nós da doutrina espírita não fazem sentido. Eu lembro aqui, apenas a título, porque isso está entrelaçado, essas flores, essas coisas para os defuntos, né? Eu lembro da Zilda Arnes, que ela disse que sempre se manifestava em vida, que no dia que ela desencarnasse, que não gastassem com flores para ela. Porque isso ia murchar, 24 horas depois já estaria tudo murcho, tudo feio, o perfume já tinha exalado todo. Ela disse, pegue esse dinheiro e compre comida para as crianças, porque o trabalho dela é as crianças. Então, gente, vamos ser racionais, não se aproveita nada disso. Tudo bem, vamos fazer um pequeno parênteses aqui, a gente respeita, ok? Bem colocado. A gente respeita. As outras religiões têm direito de seguir, mas vamos tentar desapegar dessas coisas, né? Existe uma propaganda na televisão de desapega das coisas materiais, muito interessante aquilo, inclusive, porque demonstra que a necessidade das pessoas, aquela roupa que não usa mais, aquele móvel que não gosta mais, pega e doa para alguém. Não fica conservando lá, não querendo de dó de passar adiante, sabe? Impregnado, às vezes, de energia que tem que ser movimentada. E a própria riqueza, o próprio valor amoedado. Então, essas coisas nós temos que aprender a desapegar. Isso para o espírito não faz nada. O que faz bem é como os nossos companheiros colocaram. A oração, o sentimento de saudade, mas com alegria, de uma maneira positiva, sabendo que a vida é eterna, a vida é imortal, né? E esse sentimento de saudade, que é normal ainda, não deve ser feito no nosso íntimo, como foi colocado, independentemente do local, né? As pessoas têm muito medo do espírito, né? Ah, não, eu tenho medo do espírito, não sei o quê. Mas, geralmente, está querendo ver os entes queridos que já foram, né? Ah, eu queria muito ver minha mãezinha, ver meu pai, aquela coisa. Ou seja, às vezes encontra em sonho. Ah, eu sonhei com meu pai, sonhei com a minha mãe. São encontros espirituais. E o espírito está em toda parte. Então, por isso, a oração é sempre bem-vinda. O que acontece também, normalmente está dizendo aqui que os espíritos então permanecem nos cemitérios, há algumas exceções. O caso, por exemplo, bem típico, né, para deixar bem claro, de espíritos suicidas. Muitos deles ficam inclusive ligados aos despojos materiais, acompanhando a decomposição, eles ficam presos ali. E isso é um problema grave, um problema sério, né, que tem que ser resolvido mais ainda. Aqueles que eram ligados ao corpo, né, que cultuavam o corpo, tinha um padrão de beleza, isso também, né? Isso também faz com que ele se prende ao corpo. Mas, na verdade, essa cidade dos mortos aí é plenamente dispensável, né? O livro O Céu e o Inferno, nós citamos aí uma outra oportunidade, tem na segunda parte várias dissertações, várias mensagens longas extraídas por Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em que fala as várias situações, ele faz perguntas sobre esse tipo de coisa, sobre os suicidas, homicidas, vítimas de mortes violentas ou não, e alguns desses casos se enquadram naquilo que nós estamos falando. Nós recomendamos a leitura desse livro. Então, eu acho que nós podemos aí, já se aproximando quase do encerramento do nosso programa, duas questões para vocês. Educação para a morte e o problema da cremação. Eu gostaria que vocês... Primeiro, educação para a morte. Olha, nós comentamos isso, acho que num programa anterior, rapidamente, sobre educação para a morte. Faz sentido, principalmente para nós espíritas, nos prepararmos para isso, que é uma coisa inerente a todos nós que estamos aqui. Inevitável, né? Inevitável. Por que não pensar isso. nisso, para que quando nós desencarnarmos, não ficarmos então, como você colocou lá, perto dos despojos, saber trabalhar isso, o espírito se libertar um pouco. Mas essa é a única certeza que nós temos na vida, que nós vamos um dia desencarnar e nosso corpo vai ser enterrado. Mas, por mais que a gente fala, por mais espírita às vezes que a pessoa se diz ser, nunca está preparada, né? Vamos falar a verdade. Pois é, por isso que a gente tem que insistir nesse tema. Parece macabro, parece triste, mas não é mera transição. Nós vamos dar continuidade, a vida segue. Da mesma maneira como o espírito volta pelo berço, ele sai pelo caixão, pelo túmulo. Mas ele é imortal. Claro, há separação dos vivos, dos encarnados, a saudade e tudo, mas a gente vai seguir. É importante que desde novo, como o Gilberto disse, nós já tratamos disso aqui num programa específico, mas é muito importante que a gente pense nisso. Que a gente aprenda quando vai no velório de alguém, que a gente reflita, que a gente... Então, seu dia de finado, se você gosta de um cemitério e acha que isso vai te ajudar, vá.
Faça a visita para os entes queridos e pense que um dia você também vai. E pense o que está fazendo a sua vida. Como é que está, qual é a sua avaliação que você tem? Você está preparado para a morte? Ou que procure fazer aos que estão vivos as mesmas homenagens que estão fazendo aos mortos. Depois pode ser meio tarde demais. Depois... E a cremação? Aí chega o problema. E quem é cremado? O corpo, os ossos? Vai homenagear como? Pois é, exatamente, porque às vezes a pessoa, até aquela pessoa é despregada da matéria e não quer ser cremada, né? E como é que fica nesse caso? Ali não tem mais cérebro, já não tem mais coração, não tem mais pulmão, não tem mais nada, ou seja, não existe. Então eu tenho que aceitar isso como uma coisa natural, porque o espírito não queima. O espírito não é queimado, apenas os despojos do corpo. É mais higiênico a cremação. Você não fica com essa obrigação de ir lá todo 2 de novembro. Você pode fazer a oração nos 365 dias do ano, em qualquer momento, em qualquer horário. Está tudo bem, vimos, amigos? Nosso grande abraço, o Tema Livre de hoje fica por aqui. Até a próxima. Até a próxima semana. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. A editora M de Capivari, São Paulo, é a segunda do Brasil no segmento espírita e oferece um catálogo com mais de 400 títulos. Um de seus últimos lançamentos é A Morte Sem Mistérios, de Donizete Pinheiro. Contém valiosas informações, o antes, o durante e o depois, os processos e as diversas situações de vida e desencarnação. Contatos, vendas @editoram.com.br ou telefone 19 34 97 7000. Meus amigos que acompanham o Diálogo Espírita, no nosso quadro de hoje, Nosso Lar, nós vamos falar sobre, juntamente aqui com meu companheiro Gilberto Tomasi, nós vamos falar sobre a preparação, alguns procedimentos que precedem a reencarnação dos espíritos. O que acontece antes do espírito reencarnar? Então, a primeira coisa que a gente observa é o que acontece logo após a desencarnação. Existe um intervalo aí que não existe uma regra fixa, variar. Muita gente pergunta, mas quanto tempo a gente fica desencarnado até reencarnar de novo? Varia. A variação é bastante grande, desde alguns poucas semanas, um mês, até muitos anos. Mas esse intervalo exceto espíritos superiores, em mundos superiores também, que daí a matéria não pesa tanto, né, uma matéria mais sutil, e que ele pode reencarnar logo em seguida. Mas nós, com nossa matéria densa, nós temos maior dificuldade para isso. Nós precisamos de um intervalo. Para que serve esse intervalo, Gilberto? Olha, Wilson, prezados amigos, é necessário primeiro para que o espírito possa se readaptar a uma nova situação, né? uma outra etapa da sua vida. Porque assim como existe todo aquele preparo para a encarnação, adequação do molde do corpo físico, etc., quando desencarna também, dependendo do motivo que levou ao desencarne, ele fica lá por algum tempo internado, sob tratamento, e o Nosso Lar explica muito isso, o livro e o filme, para que ele entenda realmente que desencarnou, aceitou. Então, é um processo de adaptação, resumindo, né? Então, tem que ter esse intervalo até que ele possa, depois desse intervalo,
começar a sua vida no mundo espiritual, estudos, e etc, etc, até que possa dar início, então, ao processo de reencarne. O que você falou depende, as variações são muitas aí do tempo que vai demorar ou não. Adaptação, né? Os espíritos ficam inativos no mundo espiritual, eles trabalham tanto mais a ideia que você tem é essa, né? Tá descansando ao lado de Deus, nada disso, mas né? eles passam no caso de, às vezes, desencarnou vitimado por uma doença crônica, prolongada, ele precisa de um tempo de convalescença, de reenergização e tal. Depois ele passa a estudar, a trabalhar, a frequentar educandários, né? E depois ele passa a preparar essa reencarnação, juntamente com os espíritos que encarregados lá no nosso solar, é o Ministério da Reencarnação. O Departamento da Reencarnação, exatamente. Então isso aí é fundamental. Depois que a época já está mais ou menos consensada, ou melhor, há digamos assim, uma troca de ideias entre o espírito que vai reencarnar e os espíritos que estão trabalhando nesse processo, né? É combinado essa coisa, não é assim aleatório, não, é tudo um planejamento, isso é perfeita a coisa. Existe o espírito que vai reencarnar, aqueles que são os responsáveis pela reencarnação, chamam esse espírito, chamam quem vai ser os seus pais biológicos na Terra, são apresentados. O espírito que vai reencarnar tem o seu livre-arbítrio para decidir o que ele quer, o que ele propõe a fazer, o que deixou de ser feito. Então há todo um processo para que não venha depois na Terra, muito embora esqueça, né, dizer que não sabia. Então há toda uma preparação, toda especial com as pessoas que estão envolvidas no seu reencarne. Esse processo é fantástico mesmo. É um trabalho realmente muito bonito, que é descrito em algumas obras. Como eu ia falar antes, depois, melhor dizendo, vou falar logo agora. Vou dar o nome aos bois. Livro chamado Missionários da Luz. Traz muita coisa interessante especificamente sobre esses processos reencarnatórios. E nesse processo pode acontecer, né, Wilson, do espírito reencarnante não aceitar os seus pais, ou vice-versa. Então já todo esse preparo no mundo espiritual, né? E aí vem ali as balizas principais da próxima reencarnação. O biotipo dele, com os genes que vai precisar manifestar tal ou qual enfermidade, ou tais talentos, desenvolvimento de ideias inatas, o futuro cônjuge, número de filhos, a profissão. Ele pode modificar aqui depois pelo seu livre-arbítrio, mas essas coisas principais, elas já estão estipuladas do lado de lá. E vai servir de, como disse, de sinalização na estrada da próxima encarnação, né? Agora, os espíritos colocam para nós aí o seguinte, Gilberto, que os espíritos médios, né, de modo geral, espíritos médios, desenvolvimento médio, eles pressentem a época da reencarnação. Os espíritos inferiores, muitas vezes são reencarnações compulsórias, eles estão totalmente inconscientes. E os espíritos superiores são aqueles que estão mais alertas e que participam mais do processo, né? Não é tudo igual. Não. Há uma escala evolutiva, sim, uma escala de prioridades, de necessidades, de vontades. E como você falou, os espíritos que já estão lá superiores, chegaram no estágio máximo do seu processo evolutivo, eles escolhem, quero reencarnar nesse mundo ou naquele, ou como espíritos mensageiros ou coisa parecida. E aqueles que são ainda indiferentes a isso, que não aceitam a reencarnação compulsória, vem de qualquer forma. E que vai ser mais sofrido, né, Wilson? Daí você vem totalmente esquecido, né? não sabe bem o que está acontecendo. Né? Exato, como diz o ditado, vem ao Deus dará, e aí vai ser muito mais sofrida essa condição dele na Terra, que geralmente vai reencarnar aqui novamente ou num mundo igual, né? Nada de mundo mais evoluído. Então há necessidade, por isso que diz, né, Wilson, que você falou, repetindo, a necessidade do estudo no mundo espiritual. Mas se o espírito não quer, uma hora vai pela dor mesmo, né? Vai aprender pela dor. Aí vem o outro livro lá, E a Vida Continua, né? Agora, nós temos aqui também uma questão muito importante ligada a esse assunto, que é a ligação do espírito com o corpo físico, com o futuro corpo físico, né? Que, segundo os espíritos, se dá no momento da concepção. Isso tem implicações muito sérias em relação ao aborto, por exemplo. Os espíritos explicam que ele não está reencarnado. Ele está ligado ao zigoto, né? Que é o ovo, né? A união do espermatozoide com o óvulo. Ele já está ligado ali. Mas ele não está reencarnado, porque o corpo está em formação. Então, durante a gravidez, durante o processo de gravidez, esses laços, ele está ligado pelo perispírito, esses laços perispiríticos, eles vão se fortalecendo e vão se encurtando, ele vai cada vez mais, não é assim que acontece? E é interessante que nesse processo de gestação, até tem um livro, acho que é do Ricardo de Bernardi,
os desejos e vontades na gestação ou coisa parecida, porque às vezes, quando há dificuldade de aceitação entre o espírito reencarnante e a mãe, as energias emanadas são muito fortes. Em função disso, às vezes acontece um aborto involuntário, né? Mas tem um chakra, acho que é o genésico, se não me engano, que absorve essas cargas fluídicas mais pesadas e as elimina, né? Então, desde o início desse processo de gravidez, já há essa simbiose entre os dois espíritos, né? O Ricardo tem um outro livro muito apropriado para isso, que chama-se Gestação Sublime Intercâmbio. Também é um livro recomendável. E nosso último item aqui, só para, na verdade, é um complemento, é que durante a gravidez, os espíritos nos explicam, que existe um grau, o espírito está mais ou menos livre e mais ou menos consciente. E por isso que ele diz que, à medida que se aproxima o tempo do nascimento, propriamente dito, ele praticamente se esquece do restante, né? Das vidas passadas, principalmente. Porque há necessidade, lógico, né? Tem que baixar o nível vibratório, aquela coisa toda, né? Então, gente, é um tema muito interessante. As obras espíritas trazem esses ensinamentos. Vamos lá, vamos procurar pesquisar, vamos aprender, que é fascinante, como o Gilberto colocou. Realmente maravilhoso a gente entender um pouquinho melhor o que acontece conosco e nesse momento especial das nossas vidas, que é a reencarnação. Um abraço a todos. Abraço, amigos. Olá, amigos, estamos de volta agora com o quadro Espiritismo Responde. O quadro que conta com a ajuda e participação de vocês. Para isso, nos mande e-mail para o nosso endereço que está abaixo do seu vídeo. No quadro de hoje temos as nossas duas perguntinhas básicas. Vamos a elas. O espiritismo, o espírito pode estar em toda parte ao mesmo tempo? Resposta. Os espíritos não têm o dom da ubiquidade, ou seja, ele não pode estar, se dividir ou existir em vários pontos ao mesmo tempo. Todo espírito é um centro que irradia pensamentos para vários locais ao mesmo tempo, fazendo com que nós imaginamos que eles estejam lá, ao mesmo tempo em lugares diversos. Esse centro, essas radiações que emanam, depende do grau de pureza de cada espírito. Quanto mais puro, mais ele irradia. Vamos pegar o exemplo, por exemplo, da luz ou do sol, que ele é único apenas, né? É um único, mas ele lança seus raios solares para vários pontos do globo ao mesmo tempo, fazendo que nós percebemos isso em todo o horizonte. Então, o espírito ele não pode ser dividido. Ele não é dividido, não é divisível, mas sim ele irradia os seus pensamentos para todo o globo. Certo, meus amigos? Bom, vamos para a segunda pergunta, que ela requer um pouco mais de resposta. Bom, a segunda pergunta é a seguinte: macumba, pega? Então, meus amigos, o que vocês acham? Antes de mais nada, vamos definir o que é macumba. Macumba é um instrumento de percussão africano. E quem tocava esses instrumentos era o macumbeiro. Esse tipo de trabalho, digamos assim, ou também as pessoas chamam de despacho, nada tem a ver com o espiritismo, mas sim com aquelas doutrinas espiritualistas. Por quê? O espiritismo não tem dogma, não tem vestes especiais, não tem cálice com bebida alcoólica, com vinhos, não tem vela, não tem charuto, não tem incenso, não tem imagens, não tem nada disso, certo, meus amigos? O que nós devemos saber é o seguinte, que esses trabalhos, né, digamos assim, ou também despacho, eles emanam energia. E os espíritos malfazejos, que são contratados para esse trabalho, se alimentam dessas energias, desses fluidos, para que eles possam tentar fazer mal a outra pessoa. Mas todo mal que nos causado é o mal que existe em nós, pois eles não têm as condições de criar o mal em nós. Eles apenas exploram esse mal e fazem com que venha à tona.
certo? O que nós não devemos é estar sintonizado com essas entidades. Exemplo como um rádio, por exemplo. A gente sintoniza o rádio numa frequência, numa certa faixa, e a gente escuta o rádio. A gente sai da frequência, escuta o chiado. Trocamos novamente a frequência, escutamos uma outra rádio. É assim que funciona. Por exemplo, se essas entidades estão emitindo pensamentos para nós e nós estamos mais elevados, isso nunca vai chegar até nós. Certo, meus amigos? Entenderam? Então, o que nós não podemos é sintonizar com essas entidades. Então, por exemplo, nós não podemos estar sintonizados com elas, por quê? Vamos dizer assim, pegamos um exemplo prático. Aquela pessoa que tem um vício de beber ou de fumar, essas entidades vai explorar esses vícios, fazendo que bebamos mais, que fumamos mais, até passarmos mal, certo? E isso se dá com todos os vícios, é sexo, é gula, em geral. Então elas vão estar explorando o nosso potencial negativo, certo, meus irmãos? O que devemos fazer para que isso não aconteça? Seguir os preceitos de Jesus, orai e vigiai, e fazer aos outros tudo aquilo que nós queremos que eles nos façam. Certo, meus amigos? Então, até a próxima semana e por hoje é só. Um grande abraço a todos.